O governo do Rio Grande do Norte foi o governo que mais reduziu investimento entre os 27 estados do Brasil em 2025. Uma queda de quase 41% em investimentos em janeiro a outubro, em comparação com 2024, mesmo tendo aumento de ICMS, hein? Você se lembra que o governo aumentou o ICMS no passado? Mesmo assim, o governo do Rio Grande do Norte foi o pior do Brasil em investimento. Esses dados é do próprio Tesouro Nacional, enviados pelos estados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Olha, parabéns quem teve responsabilidade nessa escolha aí de quem está governando o Rio Grande do Norte. Não sabe nem quem será o governador a partir de abril, o Desmantelo, viu? Eu tô vendo, tá tão ruim que tem 2 candidatos sedentos para assumir. Quem, homem? Quem? Tão sedento para assumir, para sentar no lugar dela, para tentar resolver o coisa da chefe. Bruno Araújo devia evitar esse tipo de comentário. É claro, é para provocar se é para evitar comentário, eu tô fazendo o quê? Nem eu quero sentar na cadeira. Não, porque fica muito... É porque dói. Fica muito ruim a verdade dói. Não, fica ruim para quem ouve, porque a verdade dói. A verdade dói. Preste atenção, ninguém quer governar o Estado. E ele falou, eu tô vendo que ninguém quer governar o Estado. Vai ter eleição em outubro e vão se digladiar, xingando. Não vai ter eleição em outubro, não. Sabe o que eu acho? Vai ser tudo. O Rio Grande do Norte vai inovar nos 500 anos da República. Nos 500 anos do país, desde que Cabral chegou aqui, a gente vai inovar. É o Estado que vai ter pela primeira vez 2 eleições. Mas de outubro só uma. Vai ter 2 eleições em um ano. E só vai ter 2 eleições em um ano porque ninguém quer ser o governador. Olha, parabéns a todos. Presta atenção. Ninguém não quer ser é o governador, caso. não. Tem gente que tem o direito de ser o governador e que pode fazer a escolha de não ser por um objetivo pessoal. Pois é, se a governadora tivesse compromisso com o Estado, não renunciava, então. Não é o caso. Se for desse jeito, tem gente que foi eleita para ser pro Senado para 8 anos e vai deixar o mandato no meio. O governo tá tão ruim que quer assumir o governo. Pois é, Fátima fez isso. Fátima fez isso. Fátima fez isso. Fátima fez isso. Não, tem coisa feia. Não tá ruim? Não tô dizendo que é feio, não. Quem tá dizendo é você. Não, você tá criticando. Não. É porque vocês estão dizendo que ninguém quer assumir e uma pessoa, Rogério Marinho, com mais 4 anos de mandato, vai escolher deixar o mandato de senador para assumir o governo. Porque tá ele, como grande potiguar. Nossa, por que não assume logo agora? Porque ele, como grande potiguar. Por que não assume logo agora, então? Vamos lá. Tá com essa sede para resolver. Rapidinho aqui, Bea. Assuma logo em abril. Bea, não é o seu caso, porque você pensa numa figura que discute aqui números, temas, não é o seu caso. Mas eu percebo nas redes sociais um movimento que começou nos últimos dias, que tem nesse discurso, poxa, se tá tão ruim, por que querem assumir? Porque, aí veja, essas pessoas, elas se negam a discutir números como esses que a gente acabou de dizer. O Estado reduziu em 40% sua capacidade de investimento. E por que assim o fez? Porque não fez o dever de casa. Nós que dever de casa, Luiz? O dever de casa é diminuir, é não dar aumento, é vender estatais, é diminuir o tamanho do Estado para aumentar naquilo que importa, que é pagar em dia os pensionistas, que é pagar em dia os servidores, que é ter um calendário previsível de 1 ano, como Dona Vilma fazia quando era governadora e todo mundo sabia qual era o dia e era pago. Esse dever de casa não foi feito, Bea. Então, assim, a gente aqui discute números e você, ouvinte, recebe tudo isso por dia, mas tem gente que diz o seguinte: por que você está tão ruim? Por que não vai discutir a real situação do Estado? Que não é positiva. Que falem os pensionistas, os aposentados, os servidores, que falem os fornecedores, e você que está na ponta, que o elevador quebra no Valfredo, que o Hospital Tarcísio Maia deu problema de novo essa semana. Caiu o teto. Esse é o Estado que a gente tem. Um Estado medíocre, uma gestão medíocre. É o que temos para hoje. Olha só. Agora, em relação aos 2 que querem chegar lá, e é verdade no que você diz, por que tem tanta gente que quer ir? Porque me parece, porque é o que eles dizem. Disseram aqui, Alisson e Rogério. Eles dizem que sabem o que tem que ser feito. E segundo dizem, vão para uma discussão ferrenha com os poderes, com os servidores. Eles têm um dever de casa que querem fazer. Se vão fazer ou não, aí a eleição vai dizer. Mas a governadora disse há 3 anos atrás que o melhor ia começar. Né? Olha só. É o pior governo dos investimentos, ter que reduzir o tamanho da máquina, o tamanho do Estado. As pessoas vão insistir naquele argumento que a gente não pode olhar para trás. Mas a gente vai olhar. Tem que olhar porque o futuro ele é construído pelo passado. Isso é uma dialética básica para entender como as coisas acontecem. Então imagine só, hoje o governo atrasou depois de 8 anos, 23 dias do 13º. Não é verdade, atrasou ano passado, ano retrasado também. O 13º. Pagou em janeiro. Bruno, não é verdade? Pagou em janeiro. O que foi que eu disse aqui? Hoje o governo atrasou 23 dias do 13º de 2024. Eu estou mentindo em quê? Eu não estou dizendo que não atrasou o 13º do ano anterior. Estou dizendo que hoje atrasou 23 dias do 13º desse ano. O governo assumiu com 4 folhas de atraso. O governo, se você for pegar e tentar constatar o que é que este governo fez em relação aos outros 2,
Os outros governos não tiveram investimento de natureza praticamente nenhuma. Hoje, se você for olhar, este governo aumentou o número de delegacia. Hoje a segurança pública do Rio Grande do Norte é infinitamente melhor do que a dos 2 governos anteriores. Se você for avaliar o número de escolas de tempo integral, é superior o número de escolas. Hoje você tem IERN instalado, você tem quase 2.000 quilômetros de estrada renovadas que até então não tinha sido feito. Não adianta fazer essa cara, Bruno. Porque nada do que eu estou dizendo... Não, porque nada do que eu estou dizendo aqui é mentira. Tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Esses investimentos que foram feitos neste governo não foram feitos no passado. E, além de não terem sido feitos, ainda foram entregues dívidas de fornecedor e de folha salarial, onde o servidor passou 4 meses sem receber praticamente. Então, tá numa situação fiscal difícil, tá, isso é uma realidade. Isso não é discutível. Muita coisa precisa melhorar. Mas se você faz um comparativo do que foi no passado... É melhor. 1 bilhão que tinha para investir. A gente sabe o que aconteceu com o Bolsonaro comendo ICMS do Brasil todinho. Olha, com toda a vênia, BA, não se sustenta. Não se sustenta. Escola em tempo integral, a gente tem menos que tinha. Não é verdade. Não é verdade. Não vamos discutir. Não precisa a gente discutir. Amanhã a gente traz os números. Tá certo. Certo? Todo investimento em segurança não foi com R$1 do governo estadual. Não foi. Quem é o governo? A conquista de que governo, Bruno? Não vamos discutir. Amanhã a gente traz. Quem contratou mais policiais com concurso público? Foi o governo federal? Não, você não disse isso no seu comentário. Não, investimento você em segurança. Falou investimento. O helicóptero. E contratar gente é o que, Bruno? É investimento, Bruno. O helicóptero. Aumentar a delegacia. Quem é que aumenta, né? O governo? Rapaz, mas contratar policial civil, né? O governo. É porque, Bruno, você está querendo contrapor, dizendo que não é. Eu vou contrapor. Eu vou contrapor. Aí você quer contratar mas eu não vou contrapor agora, não. Eu só quero fazer o seguinte. Cidade da Polícia, ficou show ali na Mall Gouveia. Top! Uma das melhores do Nordeste. Dinheiro federal. Reclama que o Lula não contribui. Meu amigo. É porque é tudo rebatível. Inclusive, uma parte vindo ainda com o dinheiro do governo Bolsonaro. Governo federal. Helicóptero, dinheiro do governo Bolsonaro. Coletes, armamento e carros, dinheiro do governo Bolsonaro, federal. Vários deputados botaram emenda, inclusive o deputado Sargento Gonçalves daqui a pouco vai estar aqui, certo? Educação é a maior regressão da história do Estado do Rio Grande do Norte. A maior regressão da história do Estado do Rio Grande do Norte. Nós somos o último colocado do Brasil. Mas o que é rebatível? Último. Nunca foi investido tão pouco. E sobre folha, vamos parar com isso de uma vez por todas. Primeiro que não foram 4 folhas. O governo de fato usou isso como marketing. Marketing o tempo todo. Mas vamos pegar que foi 4 folhas, era 1 bi. Atrasado de funcionalismo público. 1 bi. Quando Fátima assumiu o governo em 2019, deu um Google aí agora, está na tribuna, no BG, ela anunciou na coletiva que estava pegando o Estado com 1 bilhão e 200 milhões de dívida. De folha. Ela que disse, 1 bi de folha e mais 1,2 bi de dívida. Então já são 2,2. Era 1,2, já é 2,2. Você não está permitindo eu concluir nenhum pensamento meu. Eu tô atuando da forma que Vossa Excelência faz, rapaz. 2,2 bi. O Estado tinha mais 1 bi de precatório. 1 a 2 bi de precatório. Certo? Dos governos todos. Sabe quanto nós temos concretizado até novembro de 2025 de dívida do Estado? 10 bilhões de reais. Eu vou repetir, 10 bilhões de reais. Mais um detalhe. O orçamento de 2026 foi enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte com 1,2 bi de déficit. Além da projeção de receita do Estado todinho de 2026, nós vamos ter que produzir mais 1,2 bi para empatar o orçamento enviado por esse governo para a Assembleia Legislativa do ano passado. Significa dizer que ela não vai conseguir pagar nada do que está devendo e ainda tem que arrumar mais 1,2 bi. Sobre o que você falou, eu não vou contestar nada. Amanhã nós vamos trazer os números. E eu me preocupo diante dessa situação que a gente está vendo aí, da folha atrasada, de não ter condições de pagamento, sem o calendário ser apresentado, a gente terminar esse governo 8 anos depois das tão faladas e malditas 4 pagamentos em atraso, terminar da mesma forma, porque não tem. Eu acho que é importante frisar, todo investimento em segurança pública vindo do governo federal, é óbvio que o governo estadual
recebe os aplausos por isso, e o BA pontuou muito bem. Acho que é inegável que houve sim investimento na segurança pública, sobretudo na infraestrutura. Os números falam por si. Quando o assunto é estrada e educação, BA, tempo integral e escolas estaduais, a professora Cláudia Santa Rosa pode até nos mandar depois, professora, quantos projetos a senhora deixou no governo passado e que foram efetivados no governo da professora Fátima. Eu não tenho a menor dúvida que, vou dar um chute aqui, mas você tem alguns deixados pelo governo passado e alguns que foram efetivados por esse governo. Palmas pelos institutos estaduais e também pelo tempo integral. Só que os nossos índices, eles estão entre os piores do Brasil e não melhoram. E não melhoram nos últimos 7 anos. Tempo da gestão da professora Fátima. Com relação às estradas foram absolutamente deterioradas no próprio governo e agora, faltando um ano e pouco, uma mega campanha publicitária para dizer que fez 2.000 quilômetros. Mas ainda falta muito. Fez, ótimo que fez, mas deixou piorar para fazer novamente. Robson Faria, de quem eu não tenho nenhuma procuração para defendê-lo aqui, fez mais obra do que a professora Fátima em 3 anos e pouco de governo. Agora, Robson entrou para a história como um governador que deixou folhas, assim como o saudoso governador Geraldo Mello, que também fez um bom governo do ponto de vista das obras. Mas, por causa da folha, e aí a gente sabe, no estado do Rio Grande do Norte, atrasou folha, você entra para a história como um governante, não importa o que você fez. Se Dona Vilma, por exemplo, tivesse atrasado o salário, teria entrado para a história, e ela que deixou, principalmente, um primeiro governo com 1.000 obras. Então, às vezes a gente olha para o Estado e fala sobre segurança e educação e, no caso aqui, segurança, educação, estradas e infraestrutura. A professora Fátima deixou muito a desejar sobre o que ela mesma prometeu, que o melhor estava por vir. Chegou. Pois é, na educação você vai ver que esse ano tem uma maquiagem, né? Porque teve uma portaria agora de 2025, onde foi liberado para estudantes do ensino médio que os estudantes que reprovassem em até 6 disciplinas, biologia, matemática, português, geografia, história, química, 6. Eles mesmo assim passariam de ano. Sabe para que isso funciona? Para melhorar os índices. Mas não melhora. Nesse caso especificamente, eu vou dizer que porque não melhora porque as notas que são... Não melhora não. Melhora talvez no índice de aprovação. Mas independente disso, eu quero falar do absurdo que é isso aqui. É isso você pegar um aluno... Sim, claro, lógico. Isso para mim... E o governo chegar e dizer, passe, vá. Como? Sem base nenhuma. Quando chegar lá na frente, como é que ele faz a situação dele? O próprio sindicato criticou. Só para concluir, em relação a essa questão da educação, esses índices do IDEB, a gente teve até uma discussão, acho que alguns meses atrás, o Luiz ainda estava regularmente aqui nesses 3 dias, acho que foi com o Luiz esse debate. Esse processo de queda, ele acontece no finalzinho do governo Robson. Se você pegar os gráficos, depois eu posso pegar e trazer o número de fato. Na pandemia ele cai drasticamente, já era baixo, ele cai, e quando a pandemia passa, ele volta ao patamar anterior. Ou seja, tá ruim, mas está melhor do que estava, do que quando chegou. Aliás, alcançou o patamar que estava quando chegou. E a pandemia impactou, não foi só no Rio Grande do Norte. O problema é que o patamar aqui já era muito baixo. Entendeu? Então, todas essas questões, elas podem ser debatidas, e muita coisa do que é tratado como crítica ao governo atual, que merece muitas críticas em relação a uma série de questões, outras, elas não são justas. E isso tem que ser dito.